Então Jacó conseguiu a primogenitura. Era impossível. Era impossível. O nome Jacó significa trapaceiro. Significa trapaceiro. E o trapaceiro amava. Em sua natureza ele amava a Deus. Amava aquela promessa, aquele direito. E então um dia ele se tornou oportunista. E vocês conhecem o caso. Comprou a primogenitura com uma barganha, um prato de lentilha. E por que o seu irmão vendeu? O que era mais precioso na época? Porque alguns de nós vendem o que é mais precioso para esse dia. O que é mais precioso nesse dia não é uma casa, não é um carro, não é a posição social, não é um cargo na igreja, pelos quais eles estão brigando agora mesmo aqui no Brasil. Estão brigando sem poderem brigar. Não tem nenhuma condição, nenhuma capacidade, nenhuma qualificação para fazer isso, mas estão. E por que Esaú vendeu? Escolha divina. Vamos colocar a consciência desse lado, para vocês entenderem, quando eu fizer uma coreografia, e vamos colocar o amor divino aqui desse lado. Esaú estava aqui na consciência de Deus, mas Jacó estava aqui, porém ele nasceu depois de Esaú. Era impossível para mim e para você. Era impossível. A condição que você estava, a condição que eu estava. Talvez você diga, mas então o senhor era mau. Não pense nisso. Não meça por isso. Não meça por atributos do pecado. Não meça, não vá começar a medir, fazer uma estatística, fazer uma avaliação. Você fumava? Não. Mas você mentiu? Menti. Você foi egoísta? Fui. Então 2-1. Você era... vai dar 10-0. Vai dar 10-0. Contra. Era impossível, irmão. Era completamente impossível. Mas ele conseguiu. O que era impossível, ele conseguiu com um prato de lentilha. Ele conseguiu com um prato de lentilha. E por causa daquela negociação, por ter conseguido, ele teve que fugir de Padã Arã, ou de Canaã, e foi para Padã Arã. E lá em Padã Arã ele viveu mais de 20 anos. E lá ele ficou rico. E lá Deus o protegeu, Deus o ajudou, e Deus protegeu ele, cuidou dele, e o ajudou e tudo, mas ele não era abençoado por Deus. Um dia ele disse, Deus, lembra-te de Raquel. E Deus lembrou-se de Raquel e lhe deu um filho para Jacó. E ele volta, e ele sente o desejo de voltar para Canaã. E ele volta para Canaã. Um mensageiro chega e diz para ele, sabe aquele rio ali? Ele disse, sei. Vejam na geografia. Ele foi morar em Padã Arã. Lembra do início do culto? Ele teve que atravessar a Mesopotâmia. Ele teve que sair do nordeste da Mesopotâmia, cruzar a área do Siná e chegar até Canaã, porque ele sentiu saudade da terra dele, como eu e você sentimos da nossa. E o que ele fez? Ele foi atravessando 2 esposas, 2 concubinas, 12 filhos, uma amada. E alguém diz para ele, teu irmão está do outro lado do rio. Do outro lado do rio. Você já viu na geografia onde
Esaú morava? Ele morava em Edom. Ele tinha que cruzar o Eufrates. Ele tinha que cruzar o rio da vida. Oh Deus, me dá vontade de gritar, porque a tipologia é perfeita, a representação é primorosa. E sabe o que aconteceu? Ele olhou e disse: meu irmão, espera aí, separa tantas vacas, tantas ovelhas, tantos camelos, e manda para ele. Vem cá, meu empregado, vai lá e leva para o meu irmão. E ele foi. E ele voltou e disse: ele continua vindo na tua direção. Ele está com 400 homens, todos armados. Ele vai me matar. Oh Deus, ele vem para me matar. E então naquele momento ele olha, manda outras coisas. Agora ele manda prata, agora ele manda ouro, agora ele manda tecidos, vestidos. E o mensageiro volta e diz assim: continua vindo no teu encontro. Não adianta, irmão. Você não pode pensar que porque um dia você nasceu de novo, ele alcançou a primogenitura. Você não pode pensar que está resolvido o assunto. Não está resolvido o assunto. Não adianta, o assunto do pecado não está resolvido. Você nasceu de novo, mas você precisa chegar ao batismo do Espírito Santo. Você precisa do sinal. E então ele olhou e disse: tem mais uma outra opção e alternativa. Ele reuniu todos os filhos, ele reuniu todas as mulheres, e ele disse: vocês atravessam o rio e vão para o outro lado do rio, e vocês fiquem lá. Quando ele se aproximar, ele vai olhar para vocês, ele vai ver os seus sobrinhos, ele vai ver as suas sobrinhas, ele vai ver suas cunhadas, ele vai ver as cunhadas de concubinas, ele vai ver tudo isso, essa multidão de gente. Eu acho que isso vai aplacar o coração dele. Não, aquele ódio era terrível. O ódio daquele que não é eleito, ele não cessa, ele não para. E ele não era eleito, Esaú não era. Então ele olha e diz assim: só tem um jeito, é entrar no vale de Jaboque. Da mesma maneira fizeram o povo pentecostal, da mesma maneira fizeram os irmãos da mensagem, da mesma maneira estão fazendo os pastores dessa palavra pura, santa, que foi enviada por Deus para prover e promover o batismo do Espírito Santo, que muda as pessoas. A primeira coisa que homens nos púlpitos dessa mensagem, pregando essa mensagem, fizeram foi anular o batismo do Espírito Santo, introduzindo o quê? A quebra da palavra. Quebraram a palavra. Homens com 2 mulheres no púlpito, quando pregaram a palavra que condena isso. E hoje eles estão com 2 mulheres. Não, mas eu me divorciei. Ela existe diante de Deus. Não podem pregar a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ou do primeiro até o último versículo 16. O bispo seja marido de uma só mulher. Não podem pregar a carta de Tito, mas são pregadores da mensagem. Nem a Bíblia conseguem pregar, mas estão condenando aquele que tem 1, 2, 3 farinha do mesmo saco, e o povo todo está sendo enganado. O outro entra em desespero, porque está na mesma condição. O que isso se tornou? Babilônia. Uma Babilônia no meio de um movimento que era maravilhoso. O novo nascimento pela compra trapaceira de Jacó, daquela primogenitura, era a própria coisa que levou ele a morrer.
ele teve que morrer, e ele preferiu morrer diante de Deus do que morrer diante do seu irmão. Ele não quis morrer na mão do seu irmão. Então ele olhou e disse: eu vou para o vale de Jaboque. E essa mesma mensagem que você recebeu é essa mesma que, se você não chegar ao batismo do Espírito Santo, ela vai te matar, como ela está quebrando, matando, condenando esses homens que estão querendo apenas promover confusão, se aproveitar de oportunidades, sem nenhuma dignidade. Fechemos os nossos olhos. Como os pentecostais, que iniciaram com o Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo se tornou a causa da morte deles. Falam em línguas estranhas até hoje, têm visões e profecias, interpretações delas, e estão exatamente na grande tribulação, com uma vida morta, com uma vida caída. As mesmas águas que mataram todos os que sabiam que ia chover foram as águas que salvaram a Noé, ou as águas que salvaram a Noé foram as mesmas águas que matou aquela civilização antediluviana. E Jacó pensou o mesmo, a mesma primogenitura que ele havia adquirido, depois de mais de 20 anos, ia ser a causa da sua morte. Oh, que Deus possa abrir o teu entendimento. Às vezes aquela mesma coisa que você recebe, como o Espírito Santo é Ele, e é nascido de novo do Espírito Santo. Se você não vigiar, aquela mesma coisa o condenará lá no fim. As mesmas águas, a mesma arca. Oh Deus, Tu tens enviado, Senhor, uma mensagem, e ela está aqui vindicando a Tua palavra no meio das confusões e da confusão, bem no meio de Babilônia, trevas, clarões, igrejas, pregadores promoveram uma confusão. Todos eles, os clarões, igrejas, pregações, se tornaram parecidos com a Tua palavra, mas ainda assim não é a Tua palavra. A Tua palavra é aquela que vem e se evidencia por aquilo que ela foi anunciada. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele, com a sua mensagem, precursará a segunda vinda de Cristo. De que forma? Através de trazer a fé da igreja para ser uma fé de arrebatamento, como foi a fé dos apóstolos no princípio. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, que hora que nós estamos vivendo uma grande confusão, e as pessoas não conseguem enxergar que não há outro, que não há outra mensagem, não há outro profeta, não há outro Salvador, é o mesmo que conhecemos, e não podemos de forma alguma jogar por terra, lançar por terra a Tua palavra, nem mesmo as Tuas promessas. Por isso nós te pedimos nessa noite, ajuda-nos no meio desta confusão e conduza-nos, Senhor, porque é o dia em que cada igreja, cada clarão, cada trevas se assemelha ao Teu movimento, mas os Teus eleitos e escolhidos nunca jamais serão enganados. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco, Senhor,
porque as trevas tomaram conta da terra. Amém. Sentados. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me, sou seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus. Mais uma vez. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me, sou seu milagre. Usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, sou a sua imagem.